Terra, um planeta único, agitado e dinâmico, onde continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam, forças titânicas sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, voltamos no tempo para investigar o maior mistério geológico de todos: o nascimento da Terra. Cientistas desvendam como o nosso planeta se formou a partir da poeira do Sistema Solar. Como a rocha derretida se solidificou formando a Terra. Como os nossos oceanos se encheram de água. E como a vida chegou no planeta. Estes são os primeiros capítulos da incrível história de como nasceu o nosso planeta. O nascimento da Terra. Quando o assunto é encontrar as pistas para o nascimento da Terra, o nosso planeta tem acobertado bem a sua trilha. Bilhões de anos de erosão, atividade vulcânica e o deslocamento de continentes e oceanos destruíram quase todas as evidências das primeiras etapas da formação da Terra. Para os geólogos que tentam descobrir como e quando a Terra se formou, esse é um grande desafio. Quando os geólogos começaram a questionar a idade do planeta, é claro que foram procurar as rochas mais antigas, e o que começaram a descobrir foi que quanto mais se recua na história, mais difícil é encontrar essas rochas. A busca pelas rochas mais antigas da Terra traz os investigadores até a paisagem desértica do norte do Arizona. Este buraco gigante no chão chama-se Cratera do Meteoro, formado quando um meteorito enorme chocou-se contra a Terra. Não tínhamos rochas da era inicial. E onde poderíamos achar alguma? Que tal nos meteoritos que estavam no espaço e caíram na Terra? Foi aqui que geólogos fizeram uma descoberta vital. Os meteoritos são mais antigos do que qualquer rocha na Terra. Eles encontraram a pista que desvendaria o segredo da formação da Terra. Se as rochas mais antigas vieram do espaço, é lá que a nossa investigação deve começar. Este é o nosso Sistema Solar, 4 bilhões e meio de anos atrás. E em seu centro, o jovem Sol. A teoria que surgiu foi que o Sol estava cercado por uma nuvem de poeira e gás e, enquanto ela esfriava, pequenos grãos de minerais se formaram. Todos esses pequenos grãos de minério, flutuando nessa nuvem gasosa, moviam-se em torno do Sol e começaram a se chocar uns contra os outros. Mas havia um problema com essa teoria. Ninguém conseguia explicar como grãos minerais microscópicos em colisão podiam criar um objeto do tamanho de um planeta. Então, em 2003, um experimento a bordo da Estação Espacial Internacional acidentalmente ofereceu evidências novas e extraordinárias. O astronauta Don Petty queria ver o que acontecia a diferentes substâncias nas condições de gravidade zero do espaço. Ele fez um experimento simples, derramando sal dentro de saco plástico e então sacudindo-o. Os resultados foram surpreendentes. Imediatamente, as partículas começaram a aderir umas às outras, formando pequenos aglomerados, todos mantidos juntos por minúsculas cargas de eletricidade estática. Os cientistas perceberam que se grãos de sal se aglomeravam no espaço, então os grãos de minerais na nuvem de poeira solar poderiam fazer o mesmo. Era uma evidência real do mecanismo fundamental que deu início à formação da Terra. À medida que os grãos de minérios da nuvem de poeira solar colidiam e se aglomeravam, formavam pequenos pedaços de rocha em órbita do Sol. No decorrer de milhões de anos, alguns colidiram e ficaram maiores. E muitas dessas rochas orbitam o Sol ainda hoje.
Elas estão à deriva há 4 bilhões e meio de anos. E não mudaram desde então. De vez em quando, elas caem na Terra e nós as chamamos de meteoritos, que oferecem aos cientistas uma janela incrível para o passado. Este é um tipo de meteorito que chamamos de rochoso. Os cientistas o cortam ao meio e olham lá dentro. E se você for um mineralogista curioso, começa a ver todo tipo de coisa maravilhosa. Este meteorito contém minerais e metais de todas as partes da nuvem de poeira solar. O que estamos vendo é um agregado de todos esses materiais muito antigos que flutuavam em torno do Sol na nebulosa de poeira e gás. E quando se chocaram uns contra os outros, foram lentamente se agregando e formando corpos sólidos que foram ficando maiores. Gradualmente, bilhões dessas rochas cresceram enquanto orbitavam o Sol. Primeiro, até o tamanho de rochedos, depois, grandes como casas, e continuaram crescendo. Quando um objeto alcançava cerca de 800 metros de largura, a sua própria atração gravitacional tornava-se forte o bastante para atrair outros objetos em sua direção. Algum objeto dentre esse monte de objetos orbitando o Sol tinha de ser o maior. E à medida que ficava maior do que os outros, continuava a amealhar mais objetos. É como se você estivesse passando por uma nuvem de mosquito à noite em seu carro e o para-brisa fosse sendo atingido com mais frequência. Então, quanto maior é, mais rápido cresce. Quanto mais rápido cresce, mais gravidade adquire. E isso atrai mais objetos. Então, o maior objeto começa a se destacar na multidão, começa a crescer mais rápido. E esse objeto maior era o primórdio da Terra. Logo, o jovem planeta possuía tanta atração gravitacional que começou a atrair objetos cada vez maiores. E à medida que se chocavam contra a sua superfície, o tamanho da Terra aumentava. O bombardeio foi tão intenso que levou apenas cerca de 30 milhões de anos para o planeta atingir o tamanho que tem agora. A jovem Terra era feita de bilhões de pedaços de rocha que se agregaram aleatoriamente. Mas os geólogos sabem que a Terra moderna não é assim. Sob a superfície, a Terra é separada em camadas distintas. Uma crosta fina, depois uma grande e densa camada de rocha, chamada manto, e em seu centro, um núcleo de ferro e níquel. Algum evento extraordinário deve ter acontecido para transformar o interior do jovem planeta. Geólogos agora acreditam que pouco depois de ter se formado, a Terra derreteu completamente. A Terra provavelmente era só um grande agregado de rochas como esta. Mas se aqueceu a ponto de todas as rochas derreterem. E quando isso aconteceu, os elementos mais densos afundaram até o núcleo da Terra. E os mais leves flutuaram até a superfície. A forte atração gravitacional levou para baixo o ferro e o níquel, mais pesados, formando o núcleo, e separou o resto do planeta em camadas. E o motivo dessa enorme massa de rocha e metal se aquecer no espaço gelado deixou os geólogos perplexos por muitos anos. Nós achamos que se origina da incorporação de elementos radioativos muito quentes, que estavam lá no espaço flutuando. E à medida que a Terra foi crescendo, incluiu uma parte desse material incrivelmente quente. E à medida que ele foi penetrando, aqueceu as rochas à sua volta. E se fosse rápido o bastante e incorporasse uma quantidade suficiente desses elementos reativos, a Terra derreteria de dentro para fora. Apenas 30 milhões de anos após ter começado a se formar, a Terra se tornou uma gigantesca bola de rocha líquida e metais em ebulição em órbita do Sol. Imagine um mundo totalmente derretido. Ou seja, tinha oceanos de magma, nenhuma terra seca e nenhuma água, apenas lava, fluindo por todo lado. A temperatura do planeta líquido era de cerca de 1000 graus.
Mas nos limites do planeta, o vácuo do espaço se mantém uma temperatura constante de 267 graus negativos, quase 700 graus mais frio. Portanto, a superfície de rocha não poderia se manter líquida por muito mais tempo. Ela esfriou de fora para dentro, então por fora uma crosta começou a se formar. É como se fosse uma casquinha sobre uma ferida de rocha mais fria, mas ainda muito quente, que então começou a esfriar de fora para dentro. Em menos de 1 milhão de anos, a superfície da Terra estava coberta por uma crosta fina. Mas os vulcões ainda vertiam lava e gases venenosos. E meteoritos bombardeavam o planeta constantemente. Ainda levaria muito tempo para a Terra poder sustentar continentes, oceanos e vida. Cientistas que pesquisam as origens da Terra descobriram evidências de grãos de sal no espaço que revelam que a Terra começou a se formar quando fragmentos da nuvem de poeira solar se agregaram. As camadas mais interiores da Terra revelam que, pouco após ter se formado, o jovem planeta derreteu completamente. Os cientistas descobriram como a Terra se formou a partir de uma nuvem de poeira no espaço. Mas ainda faltava uma parte essencial do quebra-cabeça. Ainda não sabiam a idade da Terra. Bilhões de anos antes dos humanos, minúsculos grãos de minerais no espaço se agregaram para formar a bola derretida que se tornou a Terra. Mas a questão do quando isso aconteceu exatamente tem ocupado a mente de estudiosos e cientistas há séculos. Em 1650, James Ussher, um arcebispo irlandês, somou as idades de todos os profetas e reis da Bíblia. Os seus cálculos levaram a conclusões bastante precisas. De que a Terra foi criada ao anoitecer antes de domingo, 23 de outubro, em 4004 a.C. Um século depois, geólogos perceberam que as espessas camadas de sedimentos e lava vulcânica da Terra devem ter se assentado no decorrer de milhões e não milhares de anos. O avanço seguinte veio em 1897, quando o físico Ernest Rutherford descobriu que a medição do decaimento radioativo poderia datar com precisão a idade de rochas. Descobriu-se que amostras de rochas encontradas no mundo todo não tinham apenas milhões, mas bilhões de anos. Mas em sua busca pela idade da Terra, os cientistas encontraram um grande obstáculo. Era muito difícil encontrar rochas originárias dos estágios primordiais da Terra. Se você, como geólogo, quiser voltar a tentar encontrar evidências daqueles dias, achará dificuldade de fazer isso, porque temos a erosão da chuva, a movimentação tectônica e a deriva continental destruindo as superfícies dos continentes. Nós não encontramos rochas que datem daquela era. No início dos anos 50, um geólogo norte-americano chamado C.C. Patterson tentou uma nova abordagem, usando meteoritos. Ele sabia que os meteoritos deveriam ter se aglutinado a partir dos mesmos grãos de minérios no espaço que formaram a Terra. E isso aconteceu na mesma época em que a Terra nasceu. Portanto, se ele pudesse datar um meteorito, deveria obter a idade real da Terra. Em 1953, o geólogo veio à cratera do meteoro no Arizona em busca de amostras. O meteorito que criou esta cratera enorme tinha cerca de 45 metros de diâmetro. Ele se chocou contra a Terra com uma velocidade incrível. Objetos que vêm do espaço e atingem a Terra costumam cair entre 15 e 25 quilômetros por segundo, penetrando o solo e criando muita pressão e ondas de choque, além de uma grande explosão. O meteorito atingiu a Terra com a força de uma bomba atômica de 2 megatons. A explosão vaporizou a maior parte do meteorito, mas alguns fragmentos sobreviveram. Este é um dos pedaços do objeto que se chocou contra a Terra e criou esta cratera. Isto aqui é ferro puro.
E nós sabemos que é ferro porque é magnético. É uma parte incrível de uma coisa que estava no espaço. Este era o tipo de lugar onde as pessoas podiam obter amostras para a primeira datação radiométrica de meteoritos. Então, Patterson veio aqui e pegou amostras como esta. Ele datou as amostras e ficou pasmo com os resultados. O meteorito tinha surpreendentes 4,5 bilhões de anos, significando que a Terra também tinha 4,5 bilhões de anos. Patterson tinha solucionado o problema que havia atormentado os cientistas por séculos. Existe uma história famosa de que Patterson ficou tão empolgado com a data encontrada pela análise e tão animado que ele achou que estava tendo um infarte. Ele foi levado ao hospital, mas descobriram que era só empolgação por causa dessa descoberta fantástica. Técnicas modernas de datação radiométrica estabeleceram a idade da Terra a um grau notável de precisão. O estudo mais recente revela que a Terra tem 4,567 bilhões de anos. Os cientistas haviam descoberto como e quando a Terra foi formada, mas ninguém sabia o que aconteceu em seguida. Então, em 1974, surgiu uma nova teoria. No início da era do Sistema Solar, havia dúzias de planetas em miniatura, orbitando caoticamente o Sol. Segundo a teoria, um deles estava em curso de colisão com a Terra. Essa era a teoria de Bill Hartmann, que não buscava explicar a origem da Terra, mas sim da Lua. O que concluímos é que talvez, durante aquele período de impactos intensos, que talvez a Terra tenha sofrido um impacto enorme e que parte da rocha do manto exterior da Terra tenha ido parar no espaço em torno do planeta e a Lua se formou a partir desse material. Bill sugeriu que outro planeta, do tamanho aproximado de Marte, bateu contra a Terra. Ele afirmava que a Lua poderia ter se formado dos detritos dessa colisão. Para muitos cientistas, isso não passava de uma fantasia, mas Bill tinha evidências coletadas da própria Lua. Posso cair na cratera Plum ao pegar essa rocha. Imagens da missão Apollo 16 em abril de 1972 mostram o astronauta Charles Duke se esforçando para pegar uma amostra grande de rocha lunar para trazer à Terra e ser analisada por geólogos. São 9 quilos de rocha. No Centro Especial Johnson, em Houston, esse pedaço de rocha lunar ainda é mantido em condições de laboratório. Estamos olhando para a Lua. Isto aqui é um pedaço da Lua e é a maior amostra de rocha que eles trouxeram da superfície da Lua quando os astronautas da Apollo estiveram lá. Ninguém pode tocá-las. Eles não querem que humanos toquem na rocha e deixem material orgânico nela. Até o final dos anos 60, geólogos pensavam que a Lua tinha se formado do mesmo jeito que a Terra, através de aglomerados de grãos de minério, aderindo uns aos outros na nuvem de poeira solar. Eles acreditavam que, como a Terra, a Lua possuía camadas e um núcleo pesado de ferro. Mas quando os geólogos analisaram amostras lunares, ficaram pasmos ao descobrir que as rochas da Lua continham bem menos ferro do que esperavam. Um dos mistérios sempre foi: por que não existe tanto ferro na Lua quanto na Terra, já que os dois objetos estão tão próximos no espaço? A questão incomodou tanto a Bill que ele começou a pensar que as teorias convencionais sobre como a Lua havia se formado podiam estar erradas. A presença de pouco ferro na Lua, ou para ser mais claro, o fato de que a Lua é feita de rocha que se parece com o material da costa e do manto superior da Terra, revela que a Lua pode ter se formado a partir da parte mais exterior da Terra. Essa era a base da teoria de Bill, de que a Terra se chocou contra outro planeta. A
força do impacto destruiu totalmente o outro planeta e lançou bilhões de toneladas da crosta e do manto da Terra no espaço e para a órbita em torno da Terra. Em apenas alguns milhares de anos, esses detritos se aglomeraram para formar a Lua. Modelos avançados de computador mostram que a colisão foi de raspão, que o outro planeta não se chocou de frente com a Terra. Isso significava que, embora as camadas exteriores da Terra tivessem sido arrancadas, nenhuma parte de seu núcleo foi atingida. A ausência de ferro acabaria explicando por que temos uma Lua feita apenas de rocha, sem nenhum ferro. A teoria de Bill sobre a colisão agora é aceita como um fato. Foi o fascínio dele pela Lua que levou a um novo entendimento sobre uma etapa vital na formação da Terra. Para mim, a Lua sempre é um lembrete de que vivemos num meio muito maior do que só a Terra. É o ambiente cósmico. O sistema solar interior é o nosso ambiente por onde podemos nos deslocar. Na saga para descobrir a idade da Terra, evidências da datação radiométrica de meteoritos prova que a Terra se formou há pouco mais de 4 bilhões e meio de anos. A ausência de ferro nas rochas trazidas da Lua é uma evidência de que a Terra sobreviveu a uma grande colisão com outro planeta. Mas ainda faltavam partes vitais da Terra atual no planeta recém-nascido. Agora, a investigação precisa descobrir como a Terra ganhou 2 componentes básicos: terra firme e água. $4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra se formou a partir da nuvem de poeira solar e depois sobreviveu a um impacto devastador com outro planeta. A investigação agora avança 200 milhões de anos no tempo, enquanto cientistas tentam descobrir como os primeiros continentes e oceanos se formaram. Eles estão procurando evidências no litoral nordeste da Baía de Hudson, no Canadá. Esta é a paisagem desolada de Porpoise Cove, local de uma importante descoberta científica. E tudo graças a um jovem estudante de geologia, fascinado por rochas antigas. O meu interesse era estudar os primórdios da Terra, então a ideia é voltar o máximo que pudermos no tempo para poder obter essas rochas antigas e estudar rochas que estavam lá no passado. Geólogos já sabiam que as rochas desta parte do norte do Canadá são extremamente antigas. Mas alguma coisa a respeito de uma pequena área nesta grande vastidão chamou a atenção de Jonathan. O aspecto geral das rochas era diferente e, na hora, sabíamos que havia alguma coisa muito bizarra, muito incomum sobre essas rochas. As rochas de lavas vulcânicas alteradas e incrivelmente deformadas, conhecidas como anfibolitos. A sua química era incomum e a sua mineralogia também. E ninguém havia visto rochas como aquela antes. Jonathan decidiu que as rochas precisavam ser examinadas em maior detalhe e enviou amostras para serem datadas radiometricamente. Os resultados foram surpreendentes. Estávamos no laboratório em Washington, na capital, quando obtivemos o primeiro resultado da máquina. E a nossa primeira reação foi de total descrença. Então o padrão é analisar a rocha uma segunda vez. E o resultado foi o mesmo, da terceira vez também, e da quarta, da quinta. Então eu disse, vamos analisar mais dessas rochas, porque eu não acredito. E os mesmos números, o mesmo resultado, essa confirmação da antiguidade das rochas continua aparecendo o tempo todo. E no fim nós concluímos que essas rochas foram formadas há quase 4,3 bilhões de anos. Os resultados foram incontestáveis. Os anfibolitos têm 4,28 bilhões de anos. 200 milhões de anos a mais do que qualquer outra rocha descoberta até agora. É o mais perto que qualquer um já chegou de encontrar a crosta original da Terra. Essas são as rochas mais antigas do mundo e é incrível quando se fica de pé sobre elas. Dá para se imaginar quase 4,3 bilhões de anos atrás, quando a Terra era muito jovem, mal havia se formado.
e andar nessa paisagem é uma sensação muito incrível. Essas rochas agora estão revelando pistas sobre a espessura da antiga crosta terrestre. Jonathan encontrou minerais incomuns que só podem se formar em condições de altíssima temperatura e pressão. Eles provam que os anfibolitos foram criados a pelo menos 19 quilômetros de profundidade. Isso significa que há mais de 4 bilhões de anos, a Terra possuía uma crosta sólida de pelo menos 19 quilômetros de espessura. E uma crosta tão espessa significa que deveria haver continentes. E há mais. Evidências escondidas nos anfibolitos revelam que essas rochas devem ter se formado embaixo d'água. É preciso entender que quando as rochas se formam, elas podem registrar uma assinatura química. E dependendo de onde essas rochas se formam e em qual contexto geológico também, elas carregarão essa assinatura química específica. A assinatura química dos anfibolitos é singular. Ela prova que quando essas rochas se formaram, a Terra não possuía apenas uma crosta sólida, mas também oceanos. A assinatura que vemos nela realmente parece ser de um leito oceânico. Isso quer dizer que havia um oceano e muita água já com 4,28 bilhões de anos. Então isso muda totalmente a nossa teoria de como a Terra era antes. Para o mundo científico, essa ideia é revolucionária. Mas Jonathan não está sozinho. Existem mais evidências para sustentar a sua teoria. Na mesma região de rochas antigas, geólogos encontraram outro tipo inesperado de rocha, chamado formação de ferro estriado. Estas rochas são compostas de camadas alternadas de sílica e estrias escuras, repletas de um material chamado magnetita, que, como o nome sugere, é rico em ferro. Nós geralmente usamos um ímã para tentar encontrar esses minérios. É um jeito rápido e fácil de identificar com certeza se é uma formação de ferro estriado. A magnetita, presente em formações de ferro estriado, forma-se apenas sob a água. Portanto, estas rochas são mais uma evidência de que havia oceanos na Terra mais de 4 bilhões de anos atrás. Mas cientistas não sabem o quanto da superfície da Terra estava coberta por água. A única maneira dessa magnetita se formar é dentro do oceano. Não sabemos como era o oceano naquela época, mas sabemos com certeza de que era preciso água para formar aquelas rochas. Essas descobertas estão obrigando os geólogos a repensar as suas ideias sobre as condições na Terra menos de 300 milhões de anos após o planeta se formar. As pessoas costumam pensar nessa Terra jovem como uma bola de fogo e rocha derretida, mas não é isso que vemos aqui. Já com 4,28 bilhões de anos atrás, devíamos ter um oceano. E também continentes que realmente se pareciam com os que nós conhecemos hoje. Então isso muda totalmente a nossa visão da Terra jovem. A investigação revelou quando os continentes e oceanos da Terra começaram a se formar. Evidências de anfibolitos em Porpoise Cove confirmam que a Terra havia desenvolvido uma crosta sólida e espessa 4,28 bilhões de anos atrás. As formações de ferro estriado nas mesmas rochas mostram que havia oceanos na superfície da Terra na mesma época. E tudo isso leva a outro mistério. Se os oceanos existiam mais de 4 bilhões de anos atrás, a investigação precisa descobrir de onde veio toda a sua água. Após ter se formado a partir da nuvem de poeira solar, 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra era uma bola de rocha derretida. Mas 200 milhões de anos depois, os primeiros oceanos já estavam se formando. E hoje, a Terra é chamada de planeta azul, com 70% de sua superfície coberta de água. A investigação agora analisa o mistério da origem da água da Terra. Uma das questões importantes que sempre me deixou pensando é a seguinte: de onde veio tudo isso? Toda essa água. Toda essa água nos oceanos, e na atmosfera, no nosso corpo e no solo. Quando você olha a Terra do espaço, o que realmente impressiona é a água. E como este planeta é lindo.
Por que a Terra tem toda essa água? E como ela chegou aqui? A pergunta tem perturbado os geólogos há anos. Agora, eles acreditam que a resposta está no espaço. Novas evidências mostrando como a nossa água chegou na Terra emergiu de um meteorito que caiu em 1998, mas que só recentemente foi analisado. Descobrimos uma coisa surpreendente. Este meteorito contém grãos de sal de cozinha, iguais àqueles que colocamos na nossa comida. A pista está dentro dos cristais de sal e é revelada sob o microscópio. Gotículas minúsculas de água em forma líquida. Na tela do computador você pode ver uma pequena inclusão de fluido, uma pequena gota d'água. E sabemos que é água porque nós vemos uma pequena bolha se movendo dentro desta gotícula de água. Mas a parte surpreendente sobre essa descoberta é a idade da água. É possível datá-la usando várias técnicas diferentes. O sal em si tem 4 bilhões e meio de anos. A água lá dentro tem de ter pelo menos essa idade, se não até mais. Não há dúvida nenhuma. Então esta água é tão antiga, pelo menos, quanto o sistema solar. Aqui estão evidências visíveis de que existia água no espaço quando o planeta se formou. E Mike está convencido de que os meteoritos, então, trouxeram a água para a Terra. Está aparecendo cada vez mais que a água chegou gota a gota em rochas como este meteorito aqui, caindo no curso de bilhões de anos. Havia muitos meteoritos chegando todo dia e se chocando na Terra e depositando um pouco de água, algumas gotas de cada vez. A escala do bombardeio dos meteoritos necessária para encher os oceanos com água é praticamente impossível de imaginar. Mas cientistas acreditam que, no decorrer de bilhões de anos, houve meteoritos suficientes chocando-se contra a Terra para explicar toda a água do planeta. Gradualmente, essas rochas começaram a suar água, primeiramente formando mares rasos aqui e ali, que acabaram virando oceanos imensos. Então você vai disto para isto. E uma vez que o planeta tinha massas de terra e água, o palco estava montado para o desenvolvimento da vida. A fase seguinte da evolução na Terra. A vida é um elemento essencial na geologia da Terra. Sem a vida, as rochas sedimentares, como o giz e o calcário, não existiriam. Sem a vida, não haveria carvão, petróleo ou gás. A vida moldou a Terra de maneira radical. Mas a busca da origem da vida desafia os cientistas há centenas de anos. Agora, ela tem uma nova explicação. Ela vem de evidências encontradas em Allende, na paisagem desértica do norte do México. Por volta da 1h da madrugada do dia 8 de fevereiro de 1969, de repente, a noite se tornou dia. Uma bola de fogo imensa foi vista viajando do sul para o norte, sobre o norte do México. Esse grande lampejo e essa bola de fogo foram causados por um meteorito muito grande, provavelmente do tamanho de um carro. E ele entrou na atmosfera da Terra a cerca de 58 mil quilômetros por hora. E enquanto cortava a atmosfera, o meteorito se partiu em milhares de fragmentos. O meteorito Allende não deixou uma cratera porque caiu como uma chuva de pedras. A maior delas tem aparentemente o tamanho de uma bola de praia. As pedras são encontradas no que chamamos de campo de dispersão, que é uma área de 50 quilômetros de comprimento por 8 de largura. E estamos bem aqui no meio daquele campo de dispersão. Já que o meteorito se partiu em tantos pedaços, os geólogos tiveram que varrer uma área enorme para encontrar amostras. Veja, eu tenho uma das pedras menores aqui. Você pode ver que ela tem o tamanho de uma ameixa.
é um dos tipos mais primitivos de meteoritos. Isso significa que desde que se formou, nos primeiros estágios da formação do Sistema Solar, não aconteceu muita coisa com ele. Quando analisaram amostras de Allende, geólogos fizeram uma descoberta inovadora. O meteorito continha quantidades minúsculas de substâncias chamadas aminoácidos. Os aminoácidos são componentes incrivelmente importantes presentes, por exemplo, nas proteínas. E os aminoácidos realmente são uma espécie de pedra fundamental química para a vida. Então, encontrar esses aminoácidos, essas moléculas dentro do meteorito, foi mesmo uma descoberta emocionante. Cada coisa vivente na Terra, planta ou animal, contém aminoácidos. E a vida não poderia existir sem eles. Até serem encontrados no meteorito Allende, cientistas acreditavam que os aminoácidos surgiram pela primeira vez graças a reações químicas na superfície da Terra. As pessoas pensavam que a vida talvez tivesse se iniciado na Terra nessas poças aquecidas. Talvez algumas centenas de milhões de anos após a Terra ter se formado, ou talvez por raios causando reações químicas na atmosfera primitiva. Havia várias teorias sobre o advento da vida na Terra, antes da descoberta de aminoácidos em meteoritos. Desde Allende, os aminoácidos têm sido encontrados em centenas de outros meteoritos. A sua descoberta revolucionou as ideias sobre as origens da vida na Terra. Cientistas agora acreditam que as pedras fundamentais da vida vieram originalmente do espaço. Meteoritos contendo aminoácidos têm bombardeado a Terra desde a formação do planeta. E esses aminoácidos foram a base de toda a vida. Buscando a origem da água e da vida na Terra, a investigação revelou que a água do planeta chegou dentro de meteoritos. E os meteoritos também trouxeram do espaço os aminoácidos, as pedras fundamentais da vida na Terra. Os cientistas agora precisam de mais uma peça do quebra-cabeça para explicar a etapa final da jornada da Terra, que se originou de partículas da nuvem de poeira solar e se tornou um planeta onde a própria vida constrói as suas características geológicas. 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra se formou a partir da nuvem de poeira solar. 200 milhões de anos depois, os primeiros continentes e oceanos estavam se formando. Meteoritos trouxeram água e aminoácidos, as pedras fundamentais da vida, até a superfície do planeta. A investigação agora avança até 3 bilhões e meio de anos atrás. Novas formas de vida estavam para emergir e a sua própria existência criaria novos tipos de rochas. Mas a vida como a conhecemos precisa de oxigênio e 3 bilhões e meio de anos atrás não havia nenhum oxigênio na Terra. Na época, a sua atmosfera era altamente venenosa. Erupções vulcânicas enchiam o ar com uma mistura venenosa de enxofre, metano, dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Mas havia formas primitivas de vida. Em muitas partes do mundo, os restos fossilizados de estranhas estruturas, semelhantes a corais, foram encontradas em rochas com mais de 3 bilhões de anos. Elas se chamam estromatólitos e são uma pista para como a atmosfera se encheu de oxigênio. Estromatólitos vivos são incrivelmente raros. Um dos poucos lugares na Terra onde eles podem ser encontrados é em outra parte do norte do deserto mexicano. Este é o Vale Elevado de Quatro Ciénegas. Você pode pensar que é apenas um antigo deserto qualquer, mas não é. Este é um lugar muito especial. Devido à química bem específica que existe neste vale, ele é diferente de qualquer outro lugar no planeta. Esta piscina é como uma cápsula de tempo. Ao examinar os estromatólitos modernos, os cientistas podem desvendar como eles se formaram há mais de 3 bilhões de anos. O que é interessante sobre Quatro Ciénegas é que este local é bem parecido com o que havia antes do mundo possuir muito oxigênio. E o lugar era dominado, a nossa Terra era dominada por vida microbiana.
Janet descobriu que os estromatólitos são feitos de bilhões de micróbios chamados cianobactérias. Estes aqui são os estromatólitos que existem em 4 cienegas. E eu tenho um pedaço bem aqui. Está vendo essa borda verde azulada? Isso aqui são milhões e milhões de cianobactérias. Essas bactérias mudariam o curso da história da Terra graças a uma característica especial. Elas produzem oxigênio. Aqui neste lago, nós podemos vê-las fazendo o que fazem. Podemos vê-las produzindo oxigênio. Então eu vou entrar na água e nadar até um grupamento de cianobactérias. Se olhar bem de perto, você verá que toda a comunidade está produzindo oxigênio. E à medida que esse oxigênio é coletado no grupamento, produz uma pequena bolha de ar e você pode ver essa bolha ir até a superfície. E é nessa hora que o oxigênio está sendo liberado para a atmosfera. 3 bilhões e meio de anos atrás, o oxigênio era um veneno para outras formas de vida, que usavam enxofre para obter energia. As cianobactérias desenvolveram uma pequena máquina molecular capaz de captar a luz do sol e usar a água para criar um subproduto, que é o oxigênio. Produzir, mas neste planeta antigamente nenhuma vida estava acostumada com oxigênio. Foi nessa altura na história da vida, quando elas começaram a produzir o excesso de oxigênio que penetrou na atmosfera, que a maneira de funcionar do nosso mundo mudou. No decorrer do tempo geológico, havia cianobactérias suficientes para produzir trilhões de toneladas de oxigênio, criando a atmosfera que respiramos hoje. E elas foram responsáveis por mudar a maneira como toda a vida evoluiu. De um ponto de vista evolutivo no planeta Terra, estamos onde estamos graças às cianobactérias e o fato de que elas conseguem encher a nossa atmosfera de oxigênio. Porque se não tivéssemos esse gás, nós não teríamos os organismos complexos que temos no planeta. Você e eu não estaríamos aqui. Uma vez que a atmosfera começou a se encher de oxigênio, o palco estava montado para a evolução de toda a vida vegetal e animal. O impacto sobre a geologia da Terra foi profundo. No decorrer de centenas de milhões de anos, matéria vegetal em decomposição das florestas tropicais formaram camadas comprimidas que levaram à formação de todos os depósitos de carvão, petróleo e gás no planeta. Rochas sedimentares, como calcário e giz, são em sua maioria compostos pelos esqueletos de animais marinhos que se acumularam no fundo dos mares rasos. Sem vida, a geologia da Terra seria muito diferente. A investigação sobre o nascimento da Terra descobriu evidências que revelaram os segredos do desenvolvimento da Terra. Experimentos com cristais de sal no espaço revelam que a Terra começou a se formar quando grãos de minerais na nuvem de poeira solar se aglomeraram. Evidências trazidas por meteoritos provam que a Terra se formou 4,567 bilhões de anos atrás. As rochas mais antigas do mundo são evidências de que continentes e oceanos estavam se formando 4,28 bilhões de anos atrás, muito antes do que se imaginava anteriormente. Água em forma líquida dentro de meteoritos prova que a água foi trazida ao planeta durante bilhões de anos por bombardeios de meteoritos. Há 3 bilhões e meio de anos, 1 bilhão de anos antes de começar a crescer, a partir da nuvem de poeira solar, a Terra tinha continentes, oceanos, formas de vida primitivas e oxigênio. E então, a Terra nasceu, uma nova paisagem, na qual bilhões de anos de processos geológicos moldariam o planeta que habitamos hoje.